Pessoal, ficou claro para vocês aí essas análises, sim ou não? Consegui, pastor. Tá dando para captar aí as coisas? Ainda tão crente ainda? Beleza. Então, nós estamos analisando aqui simplesmente o ponto 4 e o 5, a lógica com a argumentação e o raciocínio. Vamos para mais um exemplo que eu quis trazer para vocês, que é a doutrina da triunidade, certo? Ó, primeiro, já começa errado pela palavra. Não é trindade. A palavra trindade é popularmente chamada, certo? Só que o termo correto, teologicamente e biblicamente, é triunidade. Triunidade. Então vamos lá. Primeiro eu vou bater. Eu quero que vocês se convertam, larga isso de mão, porque não existe o Pai maior, o Filho segundo e o Espírito Santo terceiro. Não existe isso, pessoal. Se tu aprendeu isso, tu aprendeu lá no catolicismo, te liberta do catolicismo. Não tem negócio de primeiro, segundo e terceiro. Inclusive, em alguns textos da Bíblia, essa ordem ela aparece invertida. Então, não é uma ordem de sequência. O Pai primeiro, o Filho segundo e o Espírito Santo terceiro. Não existe isso. Se liberte disso. Os três são iguais. Ok? Então vamos lá. As pessoas têm dificuldade de entender a doutrina da triunidade. Mas hoje você vai sair daqui, pela lógica, entendendo isso perfeitamente. E isso não vai ser mais um problema para você. Nós acreditamos que existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas. Mas não são três deuses. É um Deus. Um Deus e três pessoas distintas. Primeiro erro das pessoas que não estudam como vocês estão estudando é querer forçar a Bíblia e pela lógica não passa. Não, eu acredito na Trindade. Eu vou te provar a Trindade. Está lá em Gênesis. Está lá a palavra Deus, Elohi. Elohi no hebraico quer dizer deuses. E a pessoa vai dizer assim: ô boca aberta. Se a palavra está no plural, plural é a partir de dois. Então lá podia ser dois, podia ser três ou podia ser 10. Não, mas está lá assim: façamos o homem. Então, se façamos o homem, são três pessoas. Aí o crítico vai dizer assim: ô boca aberta, façamos o homem, pode ser só nós dois, ou pode ser nós todo mundo junto aqui, está no plural, não define quantidade, tem que ser a partir de dois. Aí você força o texto para dizer que é três, mas não tem lógica. Então, pela lógica, não passa. Então, se liberte desses textos aí, que eles não te ajudam a provar a doutrina. Desçamos e confundamos os homens. Beleza, desçamos. Então, pode ser dois ou pode ser 1 milhão. Como é que tu pode forçar o texto para dizer que é três? Certo? Então, pela lógica, isso não passa e qualquer perturbado do juízo te bota no bolso. Se ele for ruim, ele vai dizer assim, ele vai amarrar o bode. Por mim, prova que era três pessoas aí. Não, mas é o Pai, o Filho e o Espírito. Sim, eu sei. Mas me prova que eram eles três aí. Então, pela lógica, pessoal, não passa. Eu posso provar a Trindade pela lógica? Pode. Mateus 29:18. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem três pessoas distintas ou não tem? Agora, a senha para você, a senha. Lá em Mateus 28:19, a palavra nome está no singular, não está no plural. Então vai entender por que essa palavra está no plural. Porque o correto era estar, aliás, está no singular. Que o correto é estar no plural, mas está no singular. A palavra nome no singular. Você vai já entender o porquê, certo? Primeiro eu estou te ajudando a você a provar a doutrina. Tem uma passagem, Jesus diz assim: Eu, Jesus, rogarei ao Pai para enviar o outro consolador. Se você quer dar uma bufetada no unicista, tem aqueles policiais, quando pega o bandido, que dá telefone sem fio aqui, que bate, que o peão fica só mexendo na cabeça a peteca do olho perturbadinho, que o cara, pá, bate aqui nos ouvidos dele. Se você quer deixar o unicista perturbado, você usa esse texto para ele. Jesus está dizendo assim: Eu rogarei ao Pai para que envie outro consolador. Aí você diz assim para o unicista: Eu rogarei eu mesmo para enviar eu mesmo. E aí, cadê a lógica nesse negócio? Eu rogarei para mandar eu mesmo.
Eu vou chutar escanteio, correr para cabecear e voltar para defender lá no gol. Tem lógica, pessoal. Rapaz, você mata qualquer unicista. Diz assim, feliz, infeliz, me explica essa oração. Jesus falando, eu rogarei para enviar eu mesmo. Qual vai ser a lógica que ele vai encontrar para explicar isso aí? Mata ou não mata o unicista aí, pessoal? Entendeu? Aí está claro que existe três pessoas distintas. Ah, pastor, e no Antigo Testamento tem como? Tem. Aquela passagem, Isaías 61, você prova a trindade ali, a triunidade. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, me ungiu. Três pessoas. E aí, tem ou não tem três pessoas aí? Sim ou não? Pastor. Oi. E já no começo, né? No princípio do Gênesis, né? Pois Façamos é, o homem. pois é, só que essas passagens, Façamos. pois é, só que essas passagens aí eu citei que você não pode usar elas porque não passa pela lógica. Quando você diz assim, ó, façamos o homem, não passa pela lógica, porque façamos está no plural. Nós que não estudamos e não temos argumento, forçamos a palavra para ser três pessoas. Biblicamente, eu sei que é três, e você sabe que é três. Mas o incrédulo não sabe. Ele vai dizer, não, meu amigo, aí nós está no plural. Nós pode ser dois ou nós pode ser 10. Como é que tu diz que é três? Então você nunca vai conseguir provar a doutrina da triunidade usando esses textos. Desçamos, façamos. Você não vai conseguir provar. Você tem que provar usando esses textos que eu estou mostrando, aonde tem três pessoas diferentes no batismo, na oração de Jesus, entendeu? Esses textos deixam claro que existe três pessoas distintas. Então, eu estou provando pela lógica para vocês que existe três pessoas distintas. Não é três deuses, é três pessoas. Certo? Aí, vocês entendendo que existem três pessoas e provando biblicamente que são três pessoas, agora vamos entender um Deus e três pessoas. Cara, isso é fácil. É muito simples. Ó, pega aqui na tua mão aqui natureza e pessoa. A natureza é uma, as pessoas são três. Preste atenção nesse exemplo que tu nunca vai ver, tu nunca viu isso em lugar nenhum. Natureza é uma, a pessoa são três, as pessoas são três. Uma natureza e três pessoas. Agora preste atenção, como é que você vai entender natureza? A natureza, você vê a natureza de Deus nos atributos, e é muito fácil. O Pai é onipotente? Sim ou não? O Filho é onipotente? O Espírito Santo é onipotente? A onipotência é a natureza. Então, a natureza que está em um está em todos. É uma natureza. A divindade é a natureza. A divindade é a natureza. A natureza é a divindade. É quem eles são. Então, você vê isso separado nos atributos. Nos atributos. Porque o atributo que um tem, o outro tem. Isso é a natureza. A natureza é uma. As pessoas são três. É por isso que não tem maior e nem menor, nem primeiro, nem segundo e nem terceiro, porque a natureza é a mesma. A natureza que um tem, todos têm. Simples assim, simples. É uma divindade, ou seja, uma natureza e três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque eles, apesar de ser pessoas diferentes, possuem a mesma natureza. Pronto, separa a natureza e o que é pessoa. Como é que eu vejo a natureza? Nos atributos. Nos atributos. Os atributos e a natureza. E aí, meu amigo, ó, acabou o mistério da triunidade para você. Acabou. Aqui não tem o que questionar. Isso é lógica. Lógica. Três pessoas e uma natureza. A natureza são os atributos. Primeiro eu quero saber se vocês entenderam isso, para depois eu aprofundar um pouco mais. Quem entendeu? Me sinaliza aí. Ficou claro para vocês mesmo, sim ou não? Uma natureza e três pessoas. Vocês já tinham esse entendimento antes ou não? Sim ou não? Quem não tinha esse entendimento, me sinaliza aí.
Quem não tinha esse entendimento, né? Então você entende que o cara é uma natureza e três pessoas. Uma natureza e três pessoas. Uma natureza e três pessoas. Não são três deuses, porque não são três naturezas, é uma natureza.